Fala galera, professor Thiago Oliveira aqui e neste vídeo nós vamos resolver mais uma questãozinha de estatística para concursos, dessa vez envolvendo os tipos de variáveis. E para isso vamos utilizar essa questão elaborada pela Banca 6 Rio, que foi cobrado agora no ano de 2024. Vamos então para o enunciado. Instituições financeiras realizam empréstimo na expectativa de receberem de volta o valor do empréstimo acrescido de juros. Nem sempre, todavia, o cliente paga ao banco o valor que lhe é devido, e isso é denominado inadimplência. A probabilidade de um cliente inadimplir varia de acordo com as características do cliente, como renda, idade ou se o cliente possui casa própria. Quando o cliente solicita um empréstimo, um modelo matemático utiliza essas características para estimar a probabilidade de um cliente inadimplir. Essa probabilidade estimada será usada para classificar o cliente conforme o risco de crédito. Esse risco pode variar de A para clientes cuja probabilidade de inadimplir é quase nula, passando por B, C, D, E, F, G e finalmente H, à medida que a probabilidade de inadimplência vai aumentando. Segundo a apresentação dos resultados no terceiro trimestre de 2023, a Caixa Econômica Federal tem 92,7% de sua carteira com risco de crédito entre AA e C. Encerrou em 2023 com inadimplência de 2,16%. A variável risco de crédito é descrita acima. A variável de risco de crédito descrita acima é uma variável. Qual é a missão de vocês? Tentar resolver. Para isso, dê um pause, que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito dessa questão é a alternativa. Como eu sempre falo, antes de trazer o gabarito, se inscreva e dá um like aí no vídeo para ajudar a gente a fortalecer o canal. E com isso, o quê? Está nos incentivando a cada vez mais trazer conteúdos aí para vocês. Bom, o gabarito então dessa questãozinha aqui é a alternativa. Alternativa E. Pessoal, tenho que ser sincero com vocês, tá? É uma questão muito interessante, tá? Principalmente para sistema financeiro, conhecimentos bancários, tá? Risco de crédito, essa informação aqui é muito válida. Porém, como eu sempre falo, na prova não é lugar de você aprender. É estranho o que eu estou falando, tá? Mas na prova é local para você acertar. Aprender você está fazendo aqui agora, estudando. Agora, por isso que eu estou falando assim. Por que eu estou falando isso? Porque é um texto cansativo, é um texto longo, né? De certa forma longa, cansativo, e que, na verdade, não tem muita informação. Ele perguntou aqui com relação ao risco, tá? O que nos interessa nesse texto é somente a classificação do tipo de risco, que vai de AA, B, C, D, F e G. Tudo bem? Ele quer saber essa variável AA, A, B, C, D, F, G, qual é o tipo de variável? Como é classificada essa variável? Bom, pessoal, é o seguinte. As variáveis, elas são divididas em duas categorias, tá? Vamos ter as variáveis do tipo nominal e vamos ter as variáveis... Desculpa, estou pensando, já tô além. Nós vamos ter as variáveis do tipo qualitativa e vamos ter as variáveis do tipo quantitativa. Pessoal, as variáveis qualitativas, ela será dividida em duas categorias. Nós vamos ter a nominal, agora sim, e vamos ter as variáveis do tipo ordinal. Já as variáveis quantitativas também é dividida em duas categorias. Nós vamos ter as discretas e vamos ter as contínuas. Pessoal, como o próprio nome sugere, tá? A variável do tipo qualitativa, ela traz a ideia de qualidade, característica, tá? Então, toda vez que você olhar para uma variável e você conseguir atribuir um nome, uma qualidade, uma característica, essa variável é do tipo qualitativa. Já as variáveis quantitativas, como o próprio nome também sugere, isso aqui está relacionado a quantidades, números, valores, tudo bem? Então, se você associar nome qualitativa. Se você associar números, tá? Tem que tomar cuidado com os números, que tem algumas pegadinhas, tá? Mas basicamente, quando você pega um número, consegue somar, dividir e multiplicar, você está se referindo às variáveis do tipo quantitativa. Já as variáveis qualitativas, que nós vamos ter a nominal e a ordinal.
Nominal, pessoal, simplesmente quando você dá um nome a uma qualidade. Por exemplo, você pode estar olhando para mim e você está falando, professor, você é do sexo feminino. Professor, você é do sexo masculino. Professor, você é loiro. Professor, você é negro. Professor, você é branco. Então, toda vez que você olhar para mim e simplesmente atribuir uma característica, essa variável aqui vai ser do tipo, então, nominal. Bom, agora você pode estar olhando aqui para mim e estar falando, professor, se você está dando aula, subentende-se que você já concluiu o ensino, o jardim da infância. Ou subentende-se que você já concluiu o ensino fundamental, ou que você já concluiu o ensino médio. Então, observe o seguinte, que eu estou atribuindo uma característica, tá? Só que, para mim ter chego no ensino médio, eu já passei pelo ensino fundamental. E também já passei pelo jardim da infância. Se eu tenho graduação, se eu tenho pós-graduação, por exemplo, se eu tenho pós-graduação, subentende-se que eu já passei pela graduação, ensino médio, ensino fundamental e jardim da infância, tá? Então, toda vez que você atribui uma característica a qual existe uma ordem, tá? Então, essa variável vai ser do tipo ordinal. Bom, aqui as variáveis quantitativas, nós vamos ter números discretos e vamos ter números contínuos. Toda vez que você vê um número pulando de um para outro, por exemplo, de 1 pula para o 4, de 4 pula para o 8, do 8 pula para o 9, do 9 pula para o 11, para o 15 e assim sucessivamente. Observe que os números estão pulando, tá? De um para o outro. Então, toda vez que você se deparar com essa situação, não tem o que pensar. É números quantitativos. Agora, se você for pegar um intervalo, por exemplo, um intervalo de 0 a 1. Pessoal, o intervalo de 0 a 1 parece um intervalo pequeno, mas é um intervalo muito grande. Por exemplo, aqui podemos ter 0,1, 0,123, 0,123, 8, 9, 6, 5 e assim sucessivamente, tá, pessoal? Então, esse intervalo aqui de 0 a 1 é contínuo, tá? Isso aqui tende praticamente até o infinito. Então, se você for pensar, por exemplo, você pesa 64 quilos. Só que, na verdade, quanto mais preciso for a balança, mais os valores vão se alongar à direita. Por exemplo, se for uma outra balança, vai falar que você pesa 64,8. Uma outra balança, 64,83. Uma outra balança, 54,832. E assim, pessoal, quanto mais precisa a balança for, mais esses valores vão se estender à direita, tá? Então, por isso que a ideia de contínuo e discreta é quando pula de um para o outro. Perfeito, então já entendemos o que é qualitativa, o que é quantitativa, o que é nominal, ordinal, o que é discreta e contínua. Pessoal, só por essas alternativas aqui a gente já consegue, então, eliminar a alternativa A. Ele trouxe escalar. Existe, de fato, variável do tipo escalas de medidas, tá? Mas não é a ideia dessa questão. Então, com isso, de cara, a gente já consegue eliminar tranquilo a alternativa A. Observa que vamos ter discreta, contínua, nominal, ordinal. Discreta e contínua está relacionado a números, a quantidades, tá, pessoal? Só que observa que ele está falando aqui não é em quantidades, é em característica do tipo do devedor. Ou ele vai estar classificado como AA, ou B, ou C, ou D, ou F, ou G, e assim sucessivamente, tá? Então não pode ser nem a alternativa B, nem a alternativa C. Bom, sobrou para a gente a alternativa D e a alternativa E. Agora vocês têm que tomar cuidado com o seguinte, tá? A, B, C, D, E, F e G. Pessoal, o que a gente tem que entender, tá? Que é o seguinte, para uma pessoa estar classificada como no nível AA, significa que ela já superou, tá? O risco de inadimplência de C, D e E. Tudo bem? Então, o que acontece? Eu sei, é um pouco meio complicado de explicar, mas nós vamos fazer uma associação como se fosse o ensino acadêmico. Pessoal, se eu estou na graduação, tá? Subentende-se então que eu já passei pelo ensino médio e que já passei pelo ensino fundamental e que já passei pelo jardim da infância. Então aqui é a mesma coisa. Se eu estou classificado no nível AA, subentende-se então que eu já passei pelo nível B, pelo nível C, pelo D, pelo E, F e G, tudo bem? Então existe uma ordem, tá? Não tem como, por exemplo, eu estou no nível AA,
hoje, depois amanhã vou para o nível D, depois eu volto para o nível B, depois eu volto para o nível G. Não, não é assim que funciona. Se eu for perder minha classificação de risco, eu vou sair de AA, vou ir para B, de B eu vou para C, de C para D, de D para E e assim sucessivamente. Só lembrando que AA é melhor. E quanto mais eu vou descendo, tá? Quanto mais eu vou me aproximando do G, pior vai ser meu nível de classificação, tudo bem? Então, só mais uma vez reforçando, se existe uma ordem, significa o quê? Que nós estamos diante de uma variável do tipo qualitativa, porém qualitativa ordinal. Logo, o gabarito dessa questãozinha aqui é a alternativa E. E bom, como eu sempre falo, como eu sempre falo, caso vocês queiram se aperfeiçoar mais nessa parte de tipo de variáveis, escala de medidas, ou então outros assuntos relacionados à estatística, não deixem de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!